Bom, vamos continuar aqui então, né, pessoal? A gente já fez, no caso aqui, então essa parte aqui do modo acessível. Vamos agora só fazer alguns ajustes, né, para a gente finalizar isso aqui. E a gente volta lá para aquele projeto que a gente estava fazendo, para tentar fazer alguns ajustes lá também, beleza? Então vamos lá. Vamos trabalhar aqui o seguinte, algumas coisas que a gente precisa alterar. Então ele já está mostrando aqui para a gente. Esse é um exemplo de app responsive acessível, mostrando a largura total, né, da tela que a gente tem. Beleza. Então a gente vai fazer o seguinte agora. Vamos alterar, porque no caso do nosso container aqui, tudo que a gente fez foi só a mesma questão do Accessible Mode, né? A gente não fez mais nada além disso. Vamos alterar agora para que a nossa resolução, de acordo com o tamanho da nossa resolução, algumas coisas sejam alteradas e preparadas para essas resoluções. Então já vamos fazer o seguinte, vamos começar pelo texto, tá? Pelo nosso text aqui, que está o styles.text, tá? Que eu estou trabalhando aqui. Eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte, eu vou chamar o text, dois pontos, estou aqui no meu styles aqui, né? E aqui eu vou fazer assim, ó, ou seja, a cor do texto, né, basicamente, ela vai depender se é o modo acessível. Por quê? Se vocês repararem aqui, na hora que eu aperto, fica tudo preto aqui e eu não consigo ver mais o texto. Por quê? Porque o texto está preto. Se eu procurar aqui, ó, o texto está aqui, ó, mas ele não está visível, né? Exatamente porque está nesse modo aqui com o fundo preto. Então, vai depender do modo acessível. Então, a primeira coisa, eu vou fazer o teste do Accessible Mode. Está no modo acessível ou não? Se ele estiver no modo acessível, a gente vai colocar o texto branco, ok? Por quê? Porque o fundo é preto. Se ele estiver no Accessible Mode, então o texto vai para branco. Se não, tá? Então, ou seja, se esse app não tiver no modo acessível, a gente vai colocar outra cor. Eu vou colocar aqui um hash, deixa eu ver o 333, o que ele vai dar. Isso, ele vai dar o texto preto. Não é preto preto, é uma cor bem mais escura, quase o preto, mas é o que a gente faz aqui. Beleza. Aí, outra coisa que a gente vai fazer é o tamanho da fonte, né? O font size. O font size, ele vai depender de algumas coisas, tá? O font size, se a gente reparar, a gente já tem ele aqui. Então, no caso, o font size, se for um tablet, ele é 24, ou seja, se for acima de 700 pixels de largura, ele vai ser a fonte 24, se não, vai ser 16. Então, basicamente, tudo que a gente tem que fazer aqui no font size colocar aqui o font size. Basicamente é isso aqui, que é a minha variável lá. Só que eu quero fazer uma outra coisa. Eu quero fazer o seguinte. Eu quero verificar se eu estou no meu modo acessível ou não. Se eu estiver no modo acessível, eu posso supor que seja uma pessoa que tem alguma dificuldade com a visão, por exemplo. Eu quero que o meu font size, além do padrão dele, seja ele 24 ou 16, ele ganhe mais alguma, ele fique maior ainda. Por exemplo, eu quero que ele ganhe aqui em mais 8. Então, se for 24, ele vai virar 32, né? E assim por diante. Ele vai fazer esse cálculo, ele vai aumentar em 8. Então, eu posso fazer isso também, porque a gente está trabalhando com o JavaScript, né? Então, aqui, basicamente, eu vou fazer assim, ó. Accessible Mode, ok? Ele vai fazer esse teste. Se estiver no modo acessível, o meu font size vai ser o font size que a gente definiu mais 8. Então ele vai ficar maior ainda, tá? Caso ele esteja no modo acessível. Se não, eu vou manter o font size padrão, beleza? Então essa que é a ideia. Então ele vai manter o font size padrão se ele não tiver no Accessible Mode, se for falso. Se for verdadeiro, se ele tiver no Accessible Mode, ele vai fazer o font size mais 8. Olha que legal. Isso aqui lá no CSS a gente não podia fazer, né? Aqui a gente pode, porque a gente está trabalhando com o JavaScript. Outra coisa que eu vou fazer, Text Align Center, isso aqui vai ser a mesma coisa, independente, tá? Se é modo acessível ou não, independente da resolução. E uma outra coisa que eu também vou fazer é um margin bottom. Esse margin bottom aqui, eu vou colocar um margin bottom de 20, só para a gente poder ter algo nesse sentido aí. Beleza. Então aqui o nosso texto.
Se tiver no modo acessível, ele vai passar a ser branco agora. Se não, ele vai passar a ser, ele vai para esse preto aqui, né? Esse cinza quase preto. Se eu tiver no modo acessível, o font size vai aumentar em 8, independente do que eu estiver usando, e o meu texto vai ficar centralizado. E uma margem bottom de 20 para ele poder dar uma margem até o botão, tá? Que é o que a gente tem aqui. Outra coisa que eu também quero estilizar aqui, jovens, mas mais por questão de estética mesmo, nada de necessariamente responsivo, é esse button container aqui, tá? Esse button container aqui para ele não ficar muito sem estilo nenhum, para ficar um pouquinho melhor visualmente falando. Então eu vou fazer ele aqui, o button container, mas aqui é basicamente mais para questão de estética mesmo, tá? Então aproveitando que a gente está mexendo aqui, eu vou colocar o edit dele de 80%, eu vou botar ele bem grande, tá? No caso aqui, 80%, tá? Que vai ser o que eu vou colocar. E eu vou dar também um margem top nesse botão aqui de, acho que 10 pixels é o suficiente aqui para o que eu quero fazer, tá? Então, basicamente é isso aqui. Vou colocar uma vírgula aqui, só por padrão, caso eu quisesse mexer em mais alguma coisa. Acho que é isso. Deixa eu só conferir aqui. Ok, acho que é isso mesmo. Ok, beleza. Maravilha. Ok, então acho que isso aqui resolve pra gente a maioria dos problemas. Muito bom, ó. Então, basicamente eu tenho a minha página aqui. Este é um exemplo de app responsivo e acessível, a largura atual 1440 pixels. Se eu clicar no modo acessível, vocês vão reparar, ó, repara na fonte como que ela aumenta, tá? Então ela tá aqui, ó, você pode ver que o E do este e o acessível aqui, ó, na hora que eu aumento, olha para onde que eles vão, tá vendo? Então ele aumenta por quê? Porque a gente colocou aquele mais 8 no modo acessível. Ele também altera a cor, então isso é bem interessante também. Então isso daqui também ele já faz, então tanto no modo acessível quanto no modo padrão. Beleza, mostra a largura. E o interessante aqui é que se eu reduzir, olha aqui, ó, a largura, tá vendo? Ó? A largura ela reduz também, olha que interessante. Na hora que eu chegar abaixo de 700, olha só, quer ver? Ó, vou chegar aqui, ó, 700 e... Ah lá, reduziu, tá vendo? Ó, 702 pixels e aí eu vou para 701. Na hora que eu chegar no... Aqui ele já foi para 697, ó, 699, 70, 701, ó. Ó, 700 ele tá aqui. 701 ele já aumentou, tá vendo? Porque aquele tamanho de fonte, né, que a gente colocou, que de acordo com a resolução, ele aumenta ou ele reduz. E aqui também o modo acessível funciona sem maiores problemas, tá? Então tudo sem problema nenhum. Aqui fica bem claro, se eu vier para cá, fica bem claro o aumento do texto. Olha como é que, quando eu aperto aqui, ele já extrapola o tamanho do botão, tá vendo? E quando eu clico aqui no modo normal, o texto nem vai até o final do botão. Então aquele esquema lá do font size mais 8 está funcionando sem problema nenhum. E aí o nosso app está perfeitamente funcional, temos ele responsivo e com o modo acessível. Então são as duas coisas. Então a gente conseguiu fazer aqui, baseado nessa resolução do Stablet, a gente consegue fazer a parte responsiva e baseado nesse Accessible Mode, a gente consegue fazer o mecanismo da acessibilidade. Então isso é muito importante para o que a gente vai fazer. Acho que a única coisa que está faltando agora aqui é a gente trabalhar com componentes, né? Que esse código está meio soltão demais, então isso não é muito legal, né? Então vamos já trabalhar isso aqui também, vamos criar um componente para a gente poder mexer com isso aqui, beleza? Então vamos fazer o seguinte, ó, aqui no aula responsivo, deixa eu criar um new folder, tá? Esse folder aqui eu vou chamar de componentes, tá? Então basicamente ele vai ficar aqui. E aí dentro do componentes eu vou criar um new file que eu vou chamar de responsive app.js, beleza? Maravilha. Então responsive app.js está aqui. Então o que eu vou fazer agora? Vou vir aqui no meu app.js,
Vou pegar aqui essa function responsive app que eu vou trabalhar para cá, ó. Vou cortar ela aqui, vou vir aqui no responsive app e vou colar ela aqui. E aqui basicamente o que eu vou fazer no meu componente aqui, export default function responsive app. Beleza. Então é isso aqui. Aí as coisas que eu preciso importar que vão vir para cá. Basicamente, quase tudo aqui, com exceção da Safe Area Provider, tá? Que a Safe Area Provider, o nosso app, ele vai ficar com isso tudo aqui. Então, pega tudo isso, já posso fazer aqui um Ctrl C aqui, cola aqui, beleza? O Safe Area Provider a gente não precisa, que isso vai estar lá no app. Maravilha, deixa só o Safe Area View. Ok. Vou salvar isso aqui e no nosso app.js eu posso tirar tudo, basicamente, menos o Safe Area Provider, porque a gente está usando ele aqui, ó. Beleza. E por último, a gente vai fazer o import do Responsive App. Então aqui, ó, import Responsive App, ele já até achou aqui, ó, ponto componentes Responsive App, tá aqui, maravilha. Vou salvar isso. E a última coisa que eu vou fazer, vou tirar esse const styles daqui de dentro agora. Ok, e vou passar ele cá para fora. Beleza. Ok. Só ajustar aqui. Dar uma leve identada. Beleza. Ok. Então, ó, basicamente o nosso componente está aqui agora. Deixa eu salvar aqui. Deixa eu só ver porque ele não reconheceu ali o font size, né? Mas eu acho que vai dar certo. Ok. Então, o responsive app está aqui. O meu app.js está aqui. Eu já importei ele aqui também. Ok. Vamos vir aqui, atualizar esse troço e ver se ele funciona. Ok, não funcionou. Deixa eu ver por que ele não está funcionando, jovens. Tá, return da minha Safe Area View aqui, os meus estilos. Era pra tá. Eu tô achando estranho que ele não tá reconhecendo nenhum desses dois aqui. Deixa eu tentar de novo aqui embaixo. Só para eu poder ver um negócio aqui. Era para ele mostrar alguma coisa. Deixa eu voltar esses styles lá para cima. Porque eu não sei porque que ele tá dando esse bug não. Deixa eu tentar de novo aqui salvar. Ok, ele está funcionando. Só não estou entendendo por que, que ele não está me permitindo colocar esses styles aqui depois. Mas tá ok, não tem problema não. Pelo menos a gente conseguiu fazer os componentes aqui. Depois a gente verifica e resolve, se for o caso. Mas basicamente agora a gente já tem o nosso app.js que está aqui. Beleza? Repara que ele ficou bem enxuto mesmo, né? Ficou só com isso aqui de código, deu 12 linhas de código, contando com os espaços. E o nosso componente responsive app, que está aqui, basicamente tem esse retorno, né? Junto com os estilos aqui, sem problema nenhum. Beleza. Então é isso. O que a gente vai fazer agora? A gente vai voltar para aquele app, para aquele projeto que a gente estava trabalhando antes. Então deixa eu fazer aqui o seguinte, ó, Ctrl C, e vamos verificar o que talvez tenha que ficar ideal de responsivo lá. Então eu vou fazer aqui do seguinte modo, vou vir aqui no File, Open Recent, a gente estava trabalhando no, deixa eu achar aqui, no Aula Web. É esse aqui? Acho que é esse aqui mesmo. Deixa eu fazer um npx expo start aqui. Então vamos voltar para o nosso projeto para a gente poder observar algumas coisas. Ok, que é esse projeto aqui dos supermercados. Então basicamente a gente tinha essas páginas aqui
E aí é o seguinte, pessoal, só para poupar tempo mesmo, o módulo não ficar muito grande, eu vou alterar talvez uma coisinha ou outra aqui nessa página mesmo e essa daqui talvez uma outra coisinha só, mas eu não vou ficar gastando muito tempo não, vou só ajustar algumas coisas mesmo com relação a isso aqui. E aí basicamente a gente vai trabalhar essa coisa aqui. Então acho que esses botões aqui podem ficar um pouco maiores, né, se a resolução reduzir, eu acho que eles estão meio pequenos demais, eu acho que quando a resolução estiver menor eu posso aumentar isso aqui para pegar talvez a tela inteira, né? Ou algo assim. Essa parte de cima aqui eu acho que não precisa mudar, acho que é mais isso mesmo. Talvez dar uma centralizada nesse conteúdo aqui para a gente fazer aí um ajuste ou outro, mas no mais é isso. Não vejo muita necessidade de trabalhar demais também esse design aqui não, tá? Em geral a gente já tem isso mais ou menos bem organizado. Uma coisa que é bastante importante da gente ressaltar aqui é o seguinte, isso eu falo por experiência. Esse processo de passar o design para um design responsivo, a complexidade dele, o tempo que você vai gastar, ele vai depender diretamente da qualidade da estrutura do seu software. Por quê? Se o seu software ele estiver bem estruturadinho ali, você fez a programação bem ajustadinha, bem certinha ali, preocupando com os padrões que a gente usa e tal, é um tipo de coisa, de tarefa que não é para dar tanto trabalho assim. Lógico, você tem o trabalho de passar tudo para o responsivo, mas vão ser algumas coisas pontuais, porque geralmente quando o código está bem feito, é mais tranquilo de ajustar. Quando o código está mal feito, isso muitas vezes acontece porque às vezes a gente está na pressa e aí não aplica um determinado padrão que deveria aplicar e aí faz ali rápido só para botar para funcionar e tal, vai fazendo alguma gambiarra ou outra. É muito comum de na hora da gente ajustar para o responsivo, você arrumar uma coisa e quebrar a outra. Então, por exemplo, você tem um botão aqui que você precisa aumentar, e você aumenta ele. Mas aí no que você aumentou ele, tem uma margem que você fez de gambiarra num outro componente que faz esse botão estourar para fora da tela, por exemplo. Então você tem que ir lá e corrigir a margem. Aí você corrige a margem e dá um outro problema. Então isso é muito comum porque você vai enfiando camadas de software, né, no negócio e aí quando você vê o troço já descambou, né? Então toma muito cuidado quando você for fazer os seus sistemas, né, as suas aplicações, porque quanto mais bem feito tiver, menos trabalho vai te dar na hora de passar para o responsivo, né? Então isso é uma coisa importante da gente ressaltar aí, beleza? Mas enfim, eu vou parar esse vídeo por aqui, até para não alongar demais, e aí no próximo vídeo a gente dá uma mexida ali, né, nesse projeto nosso aqui que a gente tem, né? Que é esse aqui, e aí a gente finaliza esse módulo, beleza? Então, no mais é isso aí, pessoal. Então, até o próximo vídeo.